A real é que você provavelmente não sabe amar. Eu mesmo conheço muitos jovens hoje em dia que não estão nem aí para relacionamentos em si. Acontece que eles apenas enxergam o namoro como um passatempo. Eles não ligam se vão ferir a outra pessoa, e sim a história que vão ter para contar depois de que eu peguei tal mina. Cara, isso realmente é algo que é desprezível hoje em dia. E isso não acontece somente nas escolas ou em bailes, isso acontece até mesmo dentro da igreja que nós vemos. Isso porque existe uma coisinha pequena chamada vazio. Existe no ser humano um vazio de tamanho de Deus, cujo qual só pode ser completado pelo próprio. Acontece que nós tentamos completar este vazio com outras pessoas, ou também com os bens materiais. Deus colocou eternidade no nosso coração. Então se Deus colocou eternidade no nosso coração e a gente tá tentando preencher o nosso coração com as coisas que são do mundo, acontece que ele nunca será preenchido. Isso fez com que acabasse o amor de muitos. Isso acaba se tornando algo doentio, porque não é apenas algo material. Isso mexe com o interno de cada pessoa. Cada pessoa, quando entra no relacionamento, é mexida, é moldada. Isso nós podemos ver na Bíblia também, quando Deus criou a mulher para o homem. Não era bom que o homem andasse só, então Deus criou uma única mulher para o homem, não várias outras Evas, sabe? E isso acaba gerando grandes transtornos nas pessoas. Por exemplo, me diz, você não conhece aquele amigo que até hoje sofre por um amor perdido? Ou até mesmo, até hoje sente falta da ex? Ou, por exemplo, aquele cara que talvez tenha até mesmo medo de conversar com mulheres, tenha medo de acontecer de novo o que aconteceu da última vez, medo de ser traído de novo, medo de ser feito de brinquedo novamente. Nós partimos de um princípio do qual o homem era cavalheiro, a mulher era uma dama, e nós deveríamos cuidar da nossa mulher, assim como Cristo cuidou da igreja, e nos darmos por elas. E hoje vemos como se traição, por exemplo, fosse algo bonito de se fazer, fosse algo normal. Desde quando isso foi normalizado? Na verdade, eles não tentam procurar literalmente alguém que queira um casamento saudável, e sim alguém no qual achou bonito, atraente, achou com peitos grandes, bunda grande, bíceps grande. É aquele negócio que dispensa o buraco é a prefeitura. Não, cara. Perceba que o que você está fazendo simplesmente é idolatria. Se amanhã você se transformasse em uma cobra e começasse a devorar humanos, se com essa mesma boca você me dissesse que me amava, será que eu ainda conseguiria falar eu te amo da mesma forma que falo hoje? Desde quando você deixou de lado essa inocência? Desde quando você deixou de lado essa santidade, os preceitos de Deus? Desde quando você rejeitou tudo isso apenas para viver por prazeres, cara? Me diz, você não sente esse vazio dentro de ti? Você não percebe que está ficando para trás? Não percebe que algo em você tem mudado? Você quer voltar a ser o mesmo de antes, mas não consegue, porque algo em você ainda tá pedindo lá dentro, pedindo para voltar, mas você busca ainda, insiste ainda nos prazeres. Não entenda mal, mas namoros na adolescência ou em qualquer outra parte da vida não servem apenas para satisfazer seu egoísmo, e na verdade é para contribuir para o seu propósito. O mesmo Jesus falou também que se você quiser ir para o reino do céu, seja como as crianças. Nós precisamos ser inocentes também como uma criança. Então nós precisamos buscar essa pureza no nosso coração, essa santidade, essa inocência. Perceba, você gostaria de ver seus filhos tristes por terem que estar num dia na casa da mãe e no outro na casa do pai? Você gostaria de ver seus filhos sofrendo pela instabilidade que existe na sua casa? Outrora em um relacionamento, outrora em outro? Perceba, cara, que tudo isto vai respingar não somente em você no futuro, mas talvez até mesmo nos seus filhos. Antes de eu querer encontrar a pessoa perfeita, será que eu sou aquilo que você mesmo falou antes? Será que eu gostaria que alguém fizesse com a minha filha o que eu faço com as outras mulheres? Você se diz cristão em um relacionamento cristão. Vocês oram juntos, mas no fim da tarde tá com aquela mãozinha boba. Entenda, cara, você tá enganando a quem? A si mesmo? Aos seus amigos? Aos seus familiares? Ou talvez a Deus? Certamente que não. Perceba, a única pessoa que está sendo enganada aqui verdadeiramente é você. Você está cavando sua própria cova. Você não percebe que quanto mais você mente para si mesmo, mais você cria uma ilusão abstrata de si mesmo, mais você se olha num espelho e tenta imaginar outra coisa. Não vê a realidade. Não vê que você está se tornando algo completamente diferente do que é. Não vê que está se tornando algo terrível. Cadê aquela pureza que eu disse antes? Cadê aquela pureza? Cadê aquela criança que tinha sonhos de ter uma família? Cadê aquela pessoa que realmente se importava com as coisas boas? Não queria somente prazer, não queria somente satisfazer seu egoísmo.
Vamos ser reais aqui. Você acha que aquele sentimento de paixão vai durar eternamente, no qual nunca vai acabar? Você nunca se decepcionará com seu cônjuge? Se você não encarar isso de uma vez, se você não aguentar o tranco, saiba que você nunca vai dar certo com ninguém. Pois ninguém é perfeito, ninguém faz exatamente o que você quer. E se você forçar alguém a fazer o que você quer, torna um relacionamento tóxico. Então se você tá acostumado em procurar somente o que tá te fazendo bem, entre aspas, e que tá te fazendo feliz, certamente você vai terminar no momento em que a pessoa não fazer a tua vontade. E com isso você vai partir para outra pessoa. E você partindo para outra pessoa, ela vai ter esse mesmo problema. Você nunca vai parar quieto com ninguém. O certo é você encontrar uma única pessoa no qual você invista nela, bate de frente e fala: cara, eu tô aqui, nós estamos aqui juntos, eu quero você do meu lado. A maioria dos jovens hoje em dia tem relacionamentos baseados na dependência emocional. Eles acham que gostam, mas na verdade apenas estão com determinada pessoa porque se apegaram tanto, porque colocaram ela tanto no local de pedestal, porque adoraram tanto a imagem daquela pessoa que agora não conseguem viver sem. Perceba que isso é algo tóxico, isso é algo deprimente, isso é algo deplorável. Você não percebe que perdeu totalmente já as rédeas da sua vida? Você não consegue nem ao menos acordar de manhã e encarar o mundo sem que aquela pessoa tenha falado alguma coisa pra você, sem que aquela pessoa tenha te mandado bom dia, sem que aquela pessoa esteja lá com você. Entenda que relacionamentos de verdade não são baseados no medo de perder determinada pessoa, e sim no autoconhecimento de si mesmo e na vontade de estar com ela. Não por mal, mas sim por bem. Não porque você tem medo de perdê-la a qualquer custo, e sim porque você a ama de tal modo que daria sua vida por ela. Entenda que a dependência emocional é algo que está agravado na mente de todos os jovens hoje em dia. Perceba, isso anda tirando sua paz da noite, sua vontade de dormir, sua vontade de descansar, até mesmo de estar com seus amigos. Acontece que você já não tem mais forças, isso tudo porque não consegue viver sem aquela pessoa. Você não entende ainda que isso daí não é algo bom, cara. Gostar até tudo vai, mas colocar ela tão acima de ti que faz com que aquela pessoa seja tudo. Você busca prazeres, busca aquela pessoa, busca tudo acima de Deus e deixa ele de escanteio. Mas quando a coisa fica preta, você volta correndo pra ele. Entenda, cara, Deus não barganha. Você quer barganhar mesmo com Cristo? Acha mesmo que isso vai acontecer? Se você ainda não se tornou uma pessoa ideal para ser um bom marido ou uma boa esposa, então por que você está com tanta pressa? Pensa primeiramente em estabelecer sua relação com o Senhor. Tenta ser uma pessoa bela, no qual a pessoa fale: caramba, essa pessoa certamente é cristã. Mas relaxa, nós temos tempo para isso, então você não precisa ter pressa. Exatamente, não tenha pressa. Até porque não é perda de tempo. É como se você fosse construir uma casa. Primeiro você constrói a base sólida dela. Só após isso você começa a sentar os tijolos. E só após isso você coloca o piso. E logo após isso você coloca os enfeites. Entenda que tudo é um processo. Tudo tem o seu determinado tempo. Tudo é um ciclo. Tudo tem a sua hora de chegar. Entenda, meu amigo. Pessoas maduras constroem relacionamentos fortes. Acontece que você primeiro precisa saber como é estar sozinho. Pode parecer bobagem, mas quem não sabe o verdadeiro significado de estar sozinho nunca será capaz de estar com alguém.